As emas do palácio não foram muito bem tratadas durante a gestão Bolsonaro, mais uma dessas descobertas, né? O acompanhamento veterinário do bicho lá foi suspenso, a alimentação foi precária, davam qualquer coisa lá sem saber se a ema podia comer ou não, né? E aí, algumas dessas emas morreram. Bom, é um fato, né? O Bolsonaro, por qualquer razão aí desconhecida, meio aleatória, meio bizarra, colocou essas emas muito em evidência ao longo dos últimos anos, sobretudo na pandemia, né? Porque é muito marcante, se não ridícula e representativa do Brasil bolsonarista, a imagem dele lá com a caixinha de cloroquina oferecendo para ema, né? Todo mundo viu isso. Você viu isso, né? O uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro apareceu mostrando uma caixa do medicamento para uma das emas com quem convive no Palácio da Alvorada. A imagem, capturada pelo repórter fotográfico Sérgio Lima, do Poder 360, movimentou as redes sociais. Há 3 semanas, Bolsonaro afirmou que foi diagnosticado com a Covid-19 e que está usando a hidroxicloroquina, mesmo sem comprovação científica que funcione. Ontem, o maior estudo brasileiro sobre o tema reforçou que o medicamento não funciona contra a doença. Tá, a gente aqui no Meteoro embarcou aí na onda da ema, né? Que o Bolsonaro conseguiu criar. Tem esse vídeo aqui, ó, do Meteoro XP lá, do Everton, sobre ema em geral e também sobre as do Palácio. Você vai descobrir a origem delas, fatos aí sobre a história evolutiva desse animal. Meteoro XP, né? Ciência. É, rapaz. Divulgação científica, sempre tudo referendado, os artigos e tal, né? Mas vamos continuar aí com a história da ema, né? Então, primeiro o Bolsonaro coloca as emas em evidência aí com a história da cloroquina, aquela foto meio ridícula, né? Aí, o que começa a acontecer quando o Bolsonaro deixa o governo? Os palácios entram muito em foco no começo de janeiro, é ou não é? Por eventos do dia 5 e do dia 8 daquele mês. Né? O que aconteceu dia 5? Dia 8 você sabe, né? Foi a quebradeira lá no Planalto, no STF, tal, né? Dia 5 é a Janja, lembra? Denunciando o Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência, completamente cacarecada, quebrada, avacalhada, né? E aí esse assunto, ele continua em pauta até agora, né? O estado do Alvorada. Até porque só agora, só nessa semana aí, o Lula e a Janja foram morar lá, né? E aí, como esse assunto está em pauta, o bolsonarismo tenta reagir, né? E vem daí a história que traz a ema de novo para o foco, que é o deputado lá, Alberto Fraga, a gente já mostrou, dizendo o Lula costuma roubar pássaros. Contem o número de emas, olha lá. Ó. Coronel Fraga por 30 segundos. Presidente, eu li que recentemente o presidente Lula, a dona Janja e 2 cachorros gastaram mais de 300 mil reais de diária no hotel. Estão indo para o Palácio da Alvorada. E nós já pedimos a contagem daquelas emas, porque a última vez que o Lula passou por lá, levou até os pavões que ocupavam lá o Palácio da Alvorada. Por isso, é importante que a gente fique atento para que não haja esses furtos, como também aconteceu com os talheres da presidência da República. E nós já pedimos a contagem daquelas emas, porque a última vez que o Lula passou por lá, levou até os pavões que ocupavam lá o Palácio da Alvorada. Tá, aí já é um monte de fake news, assim, das redes bolsonaristas e tal, né? Essa história do pavão, essa história do talher, isso não é verdade. O que é verdade é que alguém matou carpas para pegar moeda debaixo do espelho d'água, né? Isso é verdade. Aí vem as coincidências das coincidências, né? Bicho, num dia, o deputado Alberto Fraga fala que o Lula roubou ema. No dia seguinte, 24 horas depois, a manchete é essa aqui, ó. Sem sacanagem. Alimentadas com restos de comida, emas da presidência morrem com obesidade. Do UOL. Sacou? Então, num dia, o deputado bolsonarista está dizendo o Lula roubou as emas. Aí, no dia seguinte, a gente descobre que as emas, na real, morreram, né?
Diz que o UOL teve acesso com exclusividade a uns documentos lá do IBAMA e também da Casa Civil, mostrando que as emas estavam sem acompanhamento veterinário e, em sua maioria, em instalações inadequadas. Meio que cortaram o serviço lá, tá? As informações foram confirmadas pelo governo federal, que está apontando que a gestão do Bolsonaro colocou 1/3 do orçamento anual necessário para a manutenção dos animais. Então, reduziram a grana disponível para cuidar dos bichos lá em 1/3. Aí, nas últimas semanas, né, algumas das emas foram para o zoológico de Brasília, acompanhados pelo IBAMA, para ficar em ambiente adequado. Por quê? Porque no zoológico dá para tratar dos bichos que estão doentes, sacou? Então tem as que morreram e tem as que estão tratando porque estão doentes. É para evitar novas mortes, está ali no texto, né? 2 emas mortas estavam na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência, ocupada até o meio de dezembro pelo ex-ministro Paulo Guedes. Uma delas morreu na segunda semana de janeiro e a outra na última semana, de acordo com uma planilha de contagem de animais feita pela presidência. Quem diria? Já fizeram a contagem que o deputado estava pedindo, Anderson. Que surpresa, meu companheiro. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Álvaro. A gente é um multiverso do multiverso esse país, né? E outra, que nível que essa gente também está levando o Brasil, né? A gente não discute projeto de país, que é o pior de tudo. Tem gente morrendo de fome, o gás está caro ainda, a comida está cara, está tudo caro e a gente está discutindo, com todo respeito à EMA, a gente está discutindo a EMA, mas o mais grave disso é que a maldade, né? Se matou capa para pegar a moeda. E aí, outra coisa que eu volto a falar, a parte engraçada, se é que tem, ou bizarra, é mais uma vez, um fato que ninguém estava falando, é levantado pelo grupo bolsonarista, e esse fato que poderia ser para beneficiar eles, acaba tornando uma caguetagem para eles mesmos. Foi igual do Marcos Duval e os outros casos aí. Eu falo que o Bezerra da Silva ele não podia nunca morrer. Ele teria que ser imortal, porque o Brasil é celeiro de música para o Bezerra. E aí agora o cara foi levantar igual falou aqui no chat, uma lebre sobre a relação dessa do Lula roubar talher. Eu fico imaginando também, sério mesmo, Álvaro, imagine que se fosse verdade, um talher até entendo, mas o que ele faria com um pavão, né? Tipo, ele levou o pavão lá pro triplex. Imagine se pega a moda, era capaz de tal Dallagnol colocar lá naquele PowerPoint dele o pavãozinho no triplex. Mano, é bizarro demais as coisas, né? Uma irresponsabilidade, criar um fla-flu da terceira divisão para o Brasil. É muito ruim. E outra coisa que a gente tem que falar, na matéria do UOL também tem uma coisa importante. Por que eles deram comida humana e não ração para a EMA? Porque o Bolsonaro cortou investimento para dar comida para animais. Olha que maluquice, mano. Que maluquice isso. A maldade não termina. A ideia é a gente é obrigado a ouvir o Salles falar hoje que a gente não pode falar que foi um governo que fez genocídio. Ele fez vários, né? Ele fez vários. É triste demais, coitada das emas, né? E sem dizer que o pavão que o amigo aí falou, ele ainda existe. E o pavão foi agora para o Zoológico de Brasília, porque, pelo que falaram, os animais não estavam bem acomodados. 2 pavões, 3 araras, 4 papagaios, um periquito e um pássaro negro, preto, né, que eles chamam. Ou seja, né, os pássaros já foram para o zoológico. Até os bichos devem ter pedido, pelo amor de Deus, tira a gente aqui desse governo. Não aguentamos mais. Preferimos ficar lá na nossa jaulinha ali dentro do zoológico. Bom, mas fica tranquilo, dona Ema. A senhora vai ser vingada em breve. A senhora vai ver essa gente também numa jaula. Mas não vai ser do zoológico. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada de baixo
debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.